pessoal com o coletivo que nos cerca. Tá? Então, agradeço, Eduardo. Eu estarei no Chile em 2013. O professor Eduardo me deixa aqui com a grande responsabilidade de ser um dos pontos de contato desse congresso, mas sobretudo aqui em Brasília, acho que seria eu o ponto de contato. Estou à disposição de todos. Tenho o site aí da Internacional do Conhecimento. Depois eu posso fazer circular. Vocês todos preencheram a listinha com os e-mails, né? Então, aquele e-mail, quer dizer, não é o compromisso intelectual. Então, aqueles e-mails, vocês só estão se comprometendo. Sim, quero receber mais notícias sobre isso. Tá? Eu vou mandar, vou pedir para que o pessoal do PROIC mande um e-mail para todos com o meu e-mail. E aí as pessoas que desejarem vão entrando em contato comigo e a gente vai vendo o que dá para fazer. Tá? Outra coisa, tem muita gente que eu sei que gostaria de ter estado aqui hoje e não pôde, por agenda, compromisso, etc. Né? Participar dessa reunião não é condição sine qua non para estar lá. Participar dessa reunião é um impulso, é um início, é um primeiro passo. Tá? Passem essas informações, passem adiante, divulguem. Né? Assinaram o manifesto intelectual, não assinaram ainda, querem conhecer melhor, leiam, conheçam, divulguem. Tá? Que mais? Acho que estamos à disposição. Professor Eduardo, qualquer dúvida, pode falar, por favor. Eu diria que as pessoas se identificassem, sobretudo dizendo não só nome, mas curso e se é aluno, se não é aluno, se é professor, o que for. Meu nome é Manuel Gervan, eu sou professor da rede pública de Brasília. No momento estamos em paralisação, no momento de greve, né? Mas eu também sou contratado pelo Centro de Memória Viva da Faculdade de Educação da UNB, onde eu presto esse serviço como pesquisador na área de História Oral. E, inicialmente, eu queria dar os parabéns para o professor por essa viagem, né, pela América Latina, porque eu acho que todos nós, todo jovem, teve um dia esse sonho, né, de fazer essa viagem pelo nosso continente. Eu mesmo, quando eu era estudante, cheguei com um grupo de colegas, né, de companheiros, a fazer um mapa chamado Pelas Trilhas de Che. A gente gostaria de partir não da Argentina, mas da Bolívia até chegar em Cuba, e só fomos só na imaginação. Então, o professor está realizando isso aí, parabéns. Eu queria lembrar o professor sobre essa questão, sobre esse seu intuito da integração intelectual. Né? Também queria dar os parabéns, e o que eu queria lembrar nesse sentido é de uma pessoa que norteia os nossos trabalhos no nosso Centro de Memória Viva da Faculdade de Educação, que é o mestre Paulo Freire. Né? O mestre Paulo Freire é uma referência e se não me engano, foi um dos poucos brasileiros indicado para o Prêmio Nobel. Não foi aprovado, né? Mas é uma referência. E, ao mesmo tempo, é uma questão assim, até contraditória, né, que eu não ouvi no discurso do professor, professor Eduardo, falar sobre Paulo Freire. E Paulo Freire é uma referência no mundo inteiro. E, principalmente, né, nos anos 70, quando do seu exílio, que ele, inclusive, escreveu sua obra máxima, A Pedagogia do Oprimido, no Chile, estando no Chile, né? A presença dele no Chile. E, no entanto, a gente viu a questão da experiência da erradicação do analfabetismo na Revolução Cubana, né? E vê hoje, mais notadamente na Venezuela e na Bolívia, o esforço dessa questão da alfabetização no campo que o mestre Paulo Freire é uma referência, né? E, no entanto, quando a gente vê essas tentativas, né, essas iniciativas de integração, a gente, às vezes, foca na questão dos estudantes e das universidades e esquece as entidades de educação popular que já tem essa integração, já tem esse diálogo latino-americano por uma questão ideológica. Então, eu queria deixar essa indicação que fosse incluído também, além dos estudantes, das academias, também essas entidades de educação popular, que com certeza elas vão apoiar essa integração. Muito obrigado.
Obrigado, professor. O senhor tem muita razão quando disse que eu deveria ter falado Paulo Freire. Mas ontem fizemos outra palestra e ali falei de Paulo Freire. Mas o senhor não sabia. Está bem? Falamos muito do pensamento da libertação na América Latina, pensamento da pedagogia da libertação, da teologia, da filosofia, da psicologia, etc. etc. Mas ali eu señalei que acredito que Paulo Freire é o autor brasileiro mais conhecido a nível mundial. Em todas as disciplinas. Em pedagogia, obviamente, mas em todas as disciplinas. Si o Pelé es posiblemente a pessoa brasileira mais conhecida, o intelectual morto mais conocido es o Paulo Freire, e o intelectual vivo mais conhecido Fernando Henrique, a nivel mundial. Esto no tiene nada que ver si estamos de acuerdo con las ideas de Freire o de Fernando Henrique u otros. Simplesmente estoy diciendo que son más conocidos a nivel mundial. Agora, o senhor também tem muita razão quando tem que falar não só da universidade, sino de outras instâncias de educação e de formação. E por isso gosto de falar de profissionais do conhecimento. Gente que trabalha no âmbito do conhecimento, que faz pesquisa, que faz educação em os mais diversos níveis, que faz divulgação do conhecimento. Mesmo um jornalista pode trabalhar na divulgação científica, divulgação de conhecimento, divulgação da informação. Gente que trabalha também nos arquivos, nas bibliotecas, etc. São os profissionais do conhecimento. E nesse sentido, esta tarefa que estamos falando é para todas as dimensões das profissões do conhecimento. Então, agradeço ao professor a precisão, porque justamente não falei disso, e para isso hacemos este diálogo, para falar de outras coisas. Agora, quero anotar para vocês aqui o mail mío, de maneira que se alguém quer obter também mais informação, ou organizar uma comitiva, etc., quer perguntar, pergunte. Mas também porque acredito que temos que ter uma discussão filosófica, uma discussão sobre o que queremos para a América Latina do futuro. Eu falei do projeto de desenvolvimento, mas muita gente hoje critica essa ideia. O desenvolvimento não é o único objetivo do mundo, e a noção de desenvolvimento também não é a única, uma noção completamente unívoca. Tem muitas dimensões. E muita gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento, etc., etc. Então, acredito que há que pensar também sobre os objetivos para o futuro da América Latina e da humanidade. E, nesse sentido, se requer uma discussão que seja verdadeiramente continental e não só nacional. Quer falar? Vale. Gostaria de, inicialmente, parabenizar o senhor pela iniciativa. Eu sou professora de rede particular de ensino, professora universitária, e eu estou começando lá naquela instituição, junto com a professora Khadija, que está aqui, um programa de iniciação científica. E com apoio, inclusive, do Dr. André, que, inclusive, do PROIC, que, inclusive, o Dr. André, na semana passada, fez uma palestra para a gente, com um auditório com quase 200 pessoas, e os alunos gostaram muito, e eu agradeço novamente ele por isso. Mas o que eu queria perguntar, e aí eu até peço desculpas se essa pergunta for óbvia demais, mas como assim, criar ou desenvolver, né, uma cultura intelectual não é fácil, né? Então, como eu poderia hoje, além da gente ter no nosso blog, a gente vai fazer todos aqueles procedimentos de linkar, de levar esse assunto, buscar esse comprometimento dos nossos alunos ali,
Mas, além disso, como que nós poderíamos levar para a nossa faculdade, que hoje tem mais de 5.000 alunos, como que nós poderíamos levar essa palestra de hoje, essa palestra motivadora, que pelo menos para mim ela foi motivadora, essa sua fala, como que nós poderíamos levar isso não somente com o nosso discurso e com os canais de leitura ali, de redes sociais, mas com a sua palavra mesmo, como o senhor trouxe. Eu tenho isso registrado, tenho uma palestra específica para orientar e para motivar, o que o senhor, além de livros, além da parte escrita, eu queria uma coisa ouvida mesmo, para mobilizar mesmo o nosso público. Entendo. Si la señora hubiese sabido que yo vendría a Brasilia antes, lo habría podido invitar para esa universidad. Mas no sabía. Entonces, no tenemos cómo estar allí. En la internet hay varias partes de palestras mías en mi mal portuñol. Y la señora podría utilizar pedacinhos de eso para hacer motivaciones. Mas ese es un aspecto, hay muchos otros. Y la señora pone un punto muy importante. ¿Qué pasa con la cultura académica latinoamericana y cómo modificarla? Yo acredito que hay muchos aspectos que modificar. Y el programa de iniciación científica no Brasil es pionero en América Latina. Un elemento fundamental es mostrar a las estudiantes y los estudiantes de la universidad que es posible iniciar procesos de pesquisa con pesquisadoras y pesquisadores formados bem cedo, y que es muy interesante y que obtiene muchas gratificaciones. Yo estuve hace unos meses invitado en la Unesp de Marília justamente para un gran congreso de iniciación científica con gente de varias universidades y de muchos profesores. Había varios cientos de gentes allí. Y hablamos precisamente de esto, y voy a decirle dos cosas. La primera, yo acredito que sería muy interesante que los estudiantes de cada universidad, de cada ciudad, salieran para la ciudad para hacer un diagnóstico de las necesidades de pesquisa. Salir na rua, hablar un poco con la gente, ir a las instituciones de salud, empresas, etcétera, etcétera, y preguntar y pensar qué necesidades de pesquisa tiene esa ciudad para el transporte, para el agua potable, para todo, para la contaminación, para el lixeiro, se dice basura, para el lixeiro, etc. Son problemas que tienen todas las ciudades del mundo en diferentes grados, y que los estudiantes puedan salir a la ciudad a detectar las necesidades de pesquisa. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes piensan, a veces con justa razón, que los programas de pesquisa están preestablecidos y que ellos no tienen una voz para mudar esos programas de pesquisa. De allí confeccionar una cartografía de las necesidades de pesquisa. Yo acredito que eso es muy motivante. No solo pesquisa sobre temas materiales, también cuestiones, por ejemplo, o suicidio en la ciudad, para gente que trabaja en psicología, o a violencia en la ciudad, o para gente que trabaja en filosofía, cómo piensa a gente esa ciudad, cómo imagina una ciudad mejor. Entonces tenemos muchas posibilidades allí como un aspecto específico. Mas no quiero que ustedes piensen que yo acredito que todos los niveles de la cultura académica latinoamericana son deficitarios. Tenemos una cantidad de elementos muy positivos, y ahora voy a señalar solo uno. En América Latina, la intelectualidad nunca ha sido sometida a dictaduras. Y la intelectualidad latinoamericana nunca aceitó a inquisición moderna de las dictaduras. Y tenemos un ejemplo de exilio muy importante. El profesor falaba de Paulo Freire. Paulo Freire llegó en exilio para Chile. Y en Chile se juntó con muchos otros brasileiros y brasileiras que él no conocía, que conoció en Chile. A filha de Paulo Freire casó en Chile
con Francisco Beaufort, porque se conocieron en Chile, no se conocían en Brasil. Y allí conocieron a muchos otros exilados argentinos y uruguayos y peruanos y otras nacionalidades que estaban morando en ese momento en Chile. Después vino el golpe de Estado en Chile, bueno, y también salieron. Pero quiero decir, tenemos una tradición de pensamiento libre en América Latina. Y eso es una cosa que tenemos que reforzar, es una cosa boa que tenemos que reforzar. Por eso no quiero decir toda la cultura académica latinoamericana es negativa. Hay muchos elementos positivos que también tenemos que retomar para potencializar más y, por tanto, darle mayor fuerza a esos elementos. Otras academias del mundo han estado normalmente al servicio del poder. La Academia Latinoamericana en general no ha estado al servicio del poder. Y tenemos una larga trayectoria de exilios que muestran precisamente esto. ¿Alguna reflexión? Meu nome é Vinícius, eu sou estudante de filosofia. Eu queria começar traçando um paralelo que nem você falou com o futebol. Que na América Latina os jogadores eles têm como objetivo jogar no Real Madrid e Barcelona. Ninguém quer jogar no Boca Juniors, na Universidade do Chile, no Flamengo. E nunca um jogador, nunca o melhor jogador do mundo foi eleito sem jogando fora da Europa. Todos jogam na Europa. Então, eu vejo na universidade algo semelhante. Os alunos, eles querem pensar questões europeias e os alunos de destaque das universidades, eles têm como objetivo ir para universidades europeias. Você mostrou um ranking, as universidades em destaque, elas estão na Europa, então eles querem estudar lá. E aí, como eu vejo essa questão um pouco de pessimismo, como que os alunos optariam por jogar em times da América Latina e não jogar nos grandes times da Europa. Me parece uma objeção muito importante, mas quero fazer um conjunto de reflexões sobre isso. En verdad, las universidades más importantes no están en Europa, están en los Estados Unidos, mesmo ahora en Australia, y varias en Asia, también en Canadá, también en Europa, por cierto, mucho más que en América Latina. Mas los Estados Unidos tienen a mayor cantidad de universidades en los primeros 50 lugares, bien lejos. Es verdad también que los rankings normalmente son hechos en los Estados Unidos, también, ¿no? Entonces, no tenemos que confiar en los rankings también, no de manera absoluta. Son indicadores, no son artigos de fe. Bueno, pero el señor tiene razón que en general todos los profesores buscan los mejores lugares. Los futbolistas latinoamericanos quieren ir para Europa porque los times europeos pagan mucho más. Porque si Estados Unidos tuviese un sistema de fútbol como Europa, seguramente irían para los Estados Unidos o irían para Japón si Japón tuviese. Mas no tienen. Europa tiene y por tanto pagan más. O paralelo es válido hasta ahí, no más que hasta ahí. Porque si el señor quiere estudiar las medicinas tropicales, sería ridículo ir a Alaska. Entonces hay también ciertos temas preferentes en ciertos lugares. Mas también hay otra cosa, el señor puede hacer un mestrado en un lugar, un doctorado en otro lugar y un postdoctorado en otro lugar. Y eso es mucho más enriquecedor. Yo no tengo que decir, ni no voy a acusar a ninguém, porque yo estudié en Europa. Entonces, y yo cuando era jovencillo yo quería ir a Europa. Y yo no pensé venir para Brasil. Después pensé, estando en Europa, ir para México. Y escribí a un filósofo, el señor conoce, falamos antes, o Leopoldo Sea. Yo escribí carta a Leopoldo Sea y le dice, profesor Sea, por favor recíbame para hacer doctorado con el señor. Nunca respondió. No sé si él le recibió mi carta o nunca recibió. Pero yo quería ir para México porque yo sabía que en México
lo que yo queria hacer, México é a primeira potência mundial. Eu queria fazer uma tese no pensamento latino-americano, na filosofia latino-americana. E México é a principal potência mundial, ou era nesse momento, em filosofia e em pensamento latino-americano. Então, eu buscava o melhor lugar para esse tema. Eu não buscava a melhor universidade do mundo. A melhor universidade do mundo hoje é o Harvard, o MIT. Pero não tem grupos de trabalho sobre pensamento latino-americano importante. Portanto, se eu quero fazer uma tese sobre pensamento latino-americano hoje, não teria por que ir a Harvard. Eu teria que ir à melhor universidade onde se trabalha o pensamento latino-americano. Por isso digo, o paralelo que establece o senhor é válido em um porcentagem. Em outro sentido, não é totalmente válido. E eu propongo ao senhor que, se quer estudar a filosofia latino-americana, faça um mestrado em um lugar, faça um doutorado em outro e um pós-doutorado em outro. E eu lhe invito para que vaya ao doutorado onde trabalho eu, onde temos cursos e teses sobre pensamento latino-americano. Por exemplo, mesmo se a Universidade de Santiago não é a melhor universidade do mundo, ni de América Latina, ni nada. É bem modesto. Quem mais? Usted se aproxime, por favor. Oi, meu nome é Patrícia, eu faço física e minha pergunta é bem básica. No termo no manifesto, né, no último conjunto de tópicos, eu acho que na terceira, ele fala alguma coisa sobre a transparência disciplinar, alguma coisa do gênero. Eu gostaria que o senhor aclarasse o que é essa transparência. Ontem fiz outra palestra, que a senhora não estava, e falamos muito de transparência, mas como não estava, vou falar agora novamente, que fiz muitas palestras. Falamos bastante de transparência porque era em comunicação, e ali era muito relevante este tema. En verdad es mucho más relevante para profesoras y profesores que para estudiantes, pero es muy importante para la Universidad Latinoamericana. Yo tengo dos propuestas sobre la transparencia. No solamente yo, mucha gente con la que conversé y con la que redigimos este documento, que yo participé, pero yo no fiz sozinho. Transparencia nos concursos para proveer profesores y profesoras. Primera cosa. Na trajetória latino-americana, os concursos não têm larga data. Não ha sido sempre por concurso. Al contrário, as universidades contratavam, em geral, professores sem concurso. E durante as dictaduras, muitas vezes explicitamente sem concurso, porque a ditadura buscava, especialmente nas ciências sociais e nas humanidades, professores que fossem com ideias perto da ditadura. E como os mais bobos apoiam as dictaduras, contratava professores de menor qualidade. E os países ficavam com seus melhores professores no estrangeiro, nessa disciplina. Vou por um caso agora que não é latino-americano. Os 10 mais importantes intelectuais africanos vivem nos Estados Unidos. Não moram na África. É verdade que Estados Unidos paga melhor, pero não é solamente o dinheiro, é a qualidade de trabalho, é a estabilidade do trabalho, é a estabilidade para a sua família, etc. Se o país está em grande pobreza e permanentemente em guerras civis ou em violência, etc., a gente que pode vai embora. Se está aberto, se está fechado, como alguns países que não permitem ir embora, a gente escapa ou fica, pero se está aberto, a gente vai embora. Eso ha sido muy grave para América Latina, pero no es eso lo que me interesa. Es que tenemos que establecer concurso público para todos los cargos en las universidades, de profesores y profesoras en las universidades. ¿Por qué? Porque es la única manera que los mejores puedan llegar. Y no los peores, o los amigos, o familia, o director, reitor, o lo que sea, a mejor persona. Eso es transparencia. Contrataciones con concurso público, que en el jornal dice, se busca profesor de química para tal carrera, tiene necesidad de tener tales... Bueno,
Segundo elemento, a destinação dos fundos de pesquisa tem que ser transparente. Não só porque a pesquisa tem que ser orientada democraticamente y no puede haber un grupo de militares que dicen vamos a hacer pesquisa en armamento porque Brasil está en peligro y los paraguayos van a invadir en cualquier momento Brasil. Y por tanto vamos a investir en crear cañones y aviones de guerra, porque Brasil siempre está en peligro. Esa paranoia militar nos ha conducido muchas veces a destinar muchos recursos de educación para las armas, y eso es lamentable. Mas, si invertimos verdaderamente en educación, en ciencia y en tecnología, también tenemos que tener democráticamente una decisión de cómo invertir eso. Y la comunidad intelectual debe tener una voz. No va a decidir sozinha, va a decidir el país completo, toda la población que produjo ese dinero. Mas a intelectualidad tiene que tener una voz. Mas después nos tenemos que mostrarle a la población que invertimos bien ese dinero. Porque imagine a señora que invirtiésemos dinero para hacer pesquisa sobre astrología. A mayor cantidad de dinero va a la astrología y los meninos fican sin nutrición porque no tenemos nutricionistas. Entonces la población diría, investimos dinero para que nuestra población viva mejor. También podemos vivir mejor imaginando los astros y la influencia que tienen sobre nuestra vida, posiblemente. Mas evidentemente el problema de la nutrición es muy importante. Entonces, nos tenemos que mostrar a nuestra población que hemos producido un conocimiento científico en la universidad, en la pesquisa en la universidad, que es en beneficio de esa población que dio dinero. Y tenemos que producir innovación científica, tenemos que producir medicamentos, tenemos que producir diversos también, historiografía y también filosofía que permita que esa población pense mejor. Yo entiendo que no es lo mismo la medicina que la filosofía. La medicina es muy rápida, se aplica muy rápido. La filosofía es mucho más difícil. Mas, si mostramos que tenemos 10 lideranzas mundiales en filosofía, la gente va a estar contenta y va a decir, Brasil es una potencia mundial en filosofía. Tenemos algo que mostrar al mundo. Tenemos una filosofía interesante en Brasil. Si no mostramos eso, ¿por qué la gente invertiría en filosofía? ¿Para qué? ¿Y por qué invertiría en comunicación o invertiría en historia si no tenemos figuras que sean importantes en la historia, en el mundo? Entonces, quiero decir transparencia en dos sentidos: concursos públicos y orzamentos que sean controlables por la población. Eu acho que a questão, em termos práticos, vai mais além. Porque, por exemplo, no UNB temos concursos públicos. A questão é a seguinte: os cursos de vocês são professores concursados ou tem professor colaborador? Por que tem professor colaborador? Porque falta professor. Vocês têm acesso ao orçamento para ter certeza que falta professor? Vocês têm acesso à planilha da UNB, à alocação de recursos para a contratação de professor pelo Ministério da Educação? Isso é questão de transparência. Muitas vezes os cursos aqui na UNB têm professores extremamente reconhecidos na comunidade internacional. Vocês têm aula com eles? Ou esse professor está sempre viajando, está sempre no congresso, dá aula? Acesso a essa informação, transparência, é tudo isso. É a gestão diária de tudo que diz respeito à sua formação intelectual. Né? Vocês têm professores que divulgam e-mail ou tem professores que vocês mal conseguem conversar se precisam? Vocês sabem exatamente o que o seu professor faz nas horas vagas? Porque eu sei que na UNB tem muito professor que, em vez de trabalhar dedicação integral significa tudo o que eu faço é pela UNB. Eu ganho para isso. Ganho mal, mas ganho para isso. Então eu tenho colegas que prestam consultoria e não dão aula porque as pessoas, a gente convoca até uma reunião importante e fala: eu não posso porque eu estou trabalhando. Ué, quando eu estou na UNB eu estou trabalhando.
Você tem acesso a isso, então a transparência diz respeito também à qualidade da aula que vocês têm, à qualidade das instalações. A biblioteca funciona a contento para a área de vocês? Por que funciona? Por que não funciona? Onde é que estão essas informações? Eu acho que os estudantes tendo acesso a esse tipo de informação pode modificar a universidade, como modificou a vida dessa universidade aqui quando depôs um reitor, e não faz muito tempo. Justamente por quê? Porque ao ter acesso a determinadas informações que eram restritas, começou a entender que as coisas não eram como pareciam ser e não eram como deveriam ser. Então acho que a transparência, nesse sentido, quando a gente fala em transparência, quer dizer, é transparência em todas as esferas que envolvem a produção do conhecimento. Parte da produção, parte significativa da produção do conhecimento, ela é institucionalizada na universidade. Parte, né? Tivemos depoimento do colega que falou de outro tipo de local. Isso também existe. Agora, nessa institucionalização, você tem acesso a todas as informações relevantes sobre isso? Muito pouco. Né? As câmaras que eu participo na UNB, eu sempre cobro. Ponha pelo menos as atas das reuniões na página da internet. Né? Preciso pequeñas cosillas antes de dar la palabra al señor. Esto es muy importante que dice el profesor, pero quiero justamente señalar un cambio radical. No, Chile prácticamente no existe la posibilidad de no dar aula y que le hable otra persona. Está prácticamente eliminada esa fórmula. Yo no puedo permitir que otra persona de aula, salvo otro profesor, excepcionalmente, porque si no, no me pagan mi salario. Y yo no tengo contrato en la universidad sino por un año. Si yo no doy aula, me quitan el salario muy pronto. Y si llego atrasado, me quitan el salario. Eso es muy importante. De mi instituto acaban de expulsar a 3 profesores este año y se han expulsado otros años por esto mismo. No llegan a la hora. En Chile los estudiantes son clientes también. Toda universidad paga, todas pagan. Por tanto, si los estudiantes dicen, profesor, llega atrasado, se acabó. Porque el estudiante va a otra universidad. Eso también es algo de transparencia. Pero quiero decir entonces algo sobre mí. Yo pedí ahora 5 meses sin salario para hacer este viaje. Porque yo no puedo estar fuera de la universidad. Yo estoy viajando 5 meses ahora. No puedo estar fuera de la universidad sin trabajar. Yo he pedido 5 meses sin salario para poder hacer esto justamente. Porque la Universidad de Chile no permite ausencias de esa dimensión. Yo no podía dar aula todo un semestre. Estaría pidiendo a un asistente, a un estudiante que faça mis aulas. Es imposible. Entonces hay un cambio allí que permite justamente que exista un profesor que verdaderamente se ocupa de su trabajo y que no está haciendo otras cosas, aunque también ocurre ese vicio en muchas partes, es verdad. Meu nome é Luiz, sou mestrando em educação e a minha pergunta é bem pragmática. O trabalho será aceito nesse congresso, estudar alguns critérios e se trabalhos em língua portuguesa serão aceitos ou terão que ser em espanhol. Claro que sí. De trilingüismo falar. En primer lugar, sí, totalmente, yo creo que ustedes estén totalmente tranquilos que el Congreso es trilingüe, portugués, inglés, español. En todos los simposios y en todas las actividades se pueden presentar trabajos de esas tres lenguas. Y si hay gente que coordina ese simposio, permite otras lenguas. Mas a traducción no depende del Congreso, depende del simposio específico, si quiere aceitar una palestra en árabe o en chinés. Porque el Congreso no es solo latinoamericano, es preferentemente latinoamericano, mas puede participar una persona de cualquier país a condición que pueda ser leído su trabajo para ser avaliado. Sobre avaliación, en la página tenemos esta internacional del conocimiento.org, dice Congreso 2013, y allí están todos los simposios del Congreso. Por el momento hay 60 aceitos. O señor escolle el que quiere participar, siendo la posgraduación o profesor.
y escribe para a gente que aparece ali, que organiza ese simposio, y están las datas, todo. Os estudantes de graduación tienen que escribir para os simpósios de estudantes, que son diferentes los profesores y de posgraduación. También está ali no Congreso 2013 estudantes de graduación, entonces ali están las informaciones específicas. Eu coordeno dos simpósios, dos 60 simpósios. E aí cada simpósio tem as regras específicas. Mas o prazo para resumos é o mesmo para todo, 30 de junho. E o prazo para resumo é para o texto completo e um resumo sendo aprovado é um pouco mais para frente. E para os estudantes de graduação, o prazo é 31 de agosto, né? Sim. Para os estudantes de graduação para apresentar trabalho. Mas também vocês podem ir sem apresentar trabalho. Tá? Vocês podem ir para participar, para assistir e interagir. Eu agradeço a todos vocês por me escutar e por dialogar. Y tal vez estemos dentro de unos meses o algún tiempo más en Brasilia nuevamente. Y pueden me escribir si quieren preguntar algo. Allí está mi mail. Muito obrigado. Em nome do PROIC da UNB, eu agradeço a todos, agradeço particularmente ao professor Eduardo Deves. Eu vou passar essa lista de e-mails para o PROIC e nessa lista vou indicar tanto o e-mail do professor Eduardo, o meu e-mail pessoal e o site da Internacional de Conhecimento, e daí para frente a gente se conecta, está em contato. O pessoal de Centro de Memória Viva está gravando e já vai colocar isso na página, então terá o link nesse e-mail. Tá bom? Tem outras folhinhas por aí.